Salve galera, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais um vídeo tutorial no canal. No vídeo de hoje, nós vamos criar um sistema simples de fechadura com chave, aproveitando o nosso tutorial de First Personal Controller como base. Mas antes da gente continuar, se você curte o nosso conteúdo, dá um joinha, comente, compartilhe com os amigos, porque o seu apoio é muito importante para nós. E se você ainda não é um inscrito no canal, aproveite e inscreva-se e clique no sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Mas antes da gente começar, vamos adicionar uma pequena qualidade de vida ao nosso projeto, que é a orientação do centro de visão. Eu acabei adicionando nos vídeos anteriores, mas eu não mostrei como fazer isso. Então eu vou aproveitar e mostrar para vocês como fazer isso agora. É bem simples. Vem aqui no seu player, estender aqui um pouco o nosso GameObject, botão direito do mouse, UI Canvas, Image. Aí a gente já vai criar um canvas para a gente colocar a nossa imagem aqui centralizada. Aqui no canvas, pessoal, eu vou configurar ele da seguinte forma. Eu vou alterar a escala dele. Eu vou deixar aqui como Full HD, 1920 por 1080p. E vou colocar aqui para a gente configurar o match na altura. Ok. Aqui, se você quiser colocar aqui como Vertex Color, pode, não tem problema nenhum. E aqui em imagem, pessoal, nós vamos acrescentar uma imagem padrão da própria Unity. Então vem aqui, ó, seleciona esse Knob. Prontinho. Vamos mudar aqui, tá, gente? Ó, se você olhar aqui em Game, você vai conseguir ver o nosso Knob aqui, que é esse pontinho. E aqui, pessoal, muda para o tamanho da imagem de 10 para 10. E aí vai ficar esse pontinho aqui bem no centro da tela. Se você der um play agora, prontinho aqui, ó. Você vai ver que para onde a gente olhar, bem no centro da tela, vai ter aqui o nosso pontinho, a nossa marcação. Como você costuma ver aí em um monte de jogo com a visão em primeira pessoa. Ok, eu vou deixar ele simples dessa forma, tá, gente? Só que faltou eu mostrar como criar isso aqui. Na dúvida, eu já aproveitei e já mostrei aí para vocês. Agora, pessoal, para fazer o nosso sistema de fechadura, primeiramente eu vou importar um GameObject, que vai ser a nossa fechadura que eu vou utilizar. Eu vou aproveitar aqui o nosso armazém. Deixa eu aproximar aqui. Então eu vou aproveitar esse armazém aqui que a gente já tem uma transição do ambiente externo para o interno e a gente pode utilizar como porta. Eu até poderia fazer lá no container, lembra, gente, que a gente criou também aqui um outro sisteminha de porta. Mas eu vou fazer aqui porque eu acho que fica mais interessante. Ok, então eu vou, primeira coisa aqui, ó, antes da gente importar aqui um GameObject para usar de fechadura, eu vou pegar aqui o nosso internal build, vou duplicar, Ctrl D, vou renomear esse GameObject para Interactive Build 2, vou pegar o Build 1, vou desligar. Aqui, pessoal, outra coisa que eu vou fazer também é pegar aqui a nossa Script Machine, que é esse GoBuild. Eu vou aproveitar e vou criar uma nova Script Machine, mas eu vou derivar dessa daqui. Então, basta vir aqui em Script, GoBuild, Ctrl D novamente, vamos duplicar, F2 para a gente poder renomear. Eu vou chamar aqui de Lock Build. Vamos voltar aqui no nosso Interactive Build, no Script Graphic. Vou mudar aqui, ó, do GoBuild para o Lock Build. Ok, então dessa forma continua tudo funcionando igual ao nosso Interactive Build, mas a gente tem uma nova Script Machine que a gente vai modificar depois para funcionar corretamente aqui com o nosso Armazém 2, que vai ter a fechadura. E para representar a nossa fechadura, pessoal, eu vou utilizar um asset da Unity Asset Store,
eu vou utilizar aqui o Sci-Fi Access Machine, que é esse Game Object aqui. Eu achei bem bacana, interessante. Dá pra gente fazer bastante coisa com ele. E ele se encaixa muito bem no sistema que eu estou planejando aqui. Não se preocupe, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Então, basta você ir lá na Unity Asset Store, adicionar aos seus assets. Depois, basta voltar aqui no seu projeto. Só clicar aqui em Windows, Packet Manager. Nos seus assets, basta procurar aqui como Sci-Fi Access. Aqui, ó, Access Machine. Importar aqui para o seu projeto. Aqui na importação, pessoal, pode skipar aqui, ó, essa dependência, que a gente não vai precisar. E aqui, pessoal, a mesma coisa. Ó. Eu não preciso do demo, então você pode desselecionar aqui a demo. Contudo, eu preciso aqui do Mesh. Ó, Processes aqui, ó, não precisa, tá? Se você não quiser, não precisa colocar. Eu só preciso aqui do prefab que a gente vai utilizar. E, é claro, do modelo do Game Object, no material e das texturas. Então, o resto aqui você pode importar. No meu aqui foi mais rápido, porque eu já até fiz o download, então tá tudo tranquilo. Então, vou fechar aqui o nosso Packet Manager. Aqui o nosso Game Object, Prefab, Gate. Aqui a gente já consegue ver. Deixa eu colocar ele aqui na minha cena. Deixa eu colocar aqui no meu Internal Build. Deixa eu posicionar ele rapidamente aqui. Na nossa cena. Eu vou colocar ele aqui, gente, no external, tá? Então é só para a gente entrar dentro do nosso armazém. De dentro eu não vou colocar nenhum tipo de fechadura. Botão direito do mouse, Prefab, Unpack Completely. Deixa eu trazer ele aqui para a posição correta da nossa porta. 90. Vou posicionar ele aqui a meia altura. Vocês estão vendo que ele está aqui com a textura não está preparada aqui para o RP. Mas aqui é bem simples, tá, pessoal? Window, Rendering. Aqui, ó. Render Pipeline Convert. Material. Pode deixar aqui no Render Settings. Inicializar. Pode salvar. Converter. Só esperar ele aqui de terminar a conversão. Pode fechar. Prontinho. Já está aqui o nosso Game Object, que a gente vai utilizar como representação visual. Então, o que nós vamos fazer com esse Game Object? Nós vamos modificar ele aqui, pessoal. Deixa eu pegar aqui em emissão, Color, que é onde tem aqui essa chavinha aqui, né, o cartão. Então, nós vamos modificar aqui a propriedade da cor da emissão, conforme o status da fechadura. Se a gente se aproximar com a chave, fica verde. Sem a chave, ela fica vermelha. E se a gente se afastar, senão ele volta aqui para o padrão dele, ele fica amarelinho. Ok. Deixa eu dar um Ctrl Z para manter aqui a cor original. Tá? Prontinho. Deixa eu afastar um pouco. Eu acho que a altura tá boa. Deixa eu dar um play aqui rapidinho. A altura tá boa. Ok. A gente só precisa integrar ele aqui para ele funcionar com a nossa Script Machine. E aqui, pessoal, é que nem eu falei. Isso aqui é só um placeholder, né? Só para mim mostrar para vocês como a gente pode estar fazendo esse tipo de mecânica. Vamos começar criando a lógica que muda o visual da nossa fechadura, mudando a cor, identificando se estamos ou não com a chave. Para isso, pessoal, a gente tem algumas opções. A gente pode vir aqui e mudar no material da nossa fechadura a cor diretamente aqui do nosso emissor. Então a gente pode
duplicar esse material e aí colocar a cor que a gente quer conforme o estado da nossa fechadura. Ou então a gente pode simplesmente modificar a cor do material diretamente numa Script Machine. Eu vou seguir com essa segunda opção para o nosso tutorial, pois eu acho ela mais simples e muito similar ao que é feito em C#. Então, para a gente manter tudo organizado, primeiramente eu vou aqui nos nossos scripts. Eu vou criar uma nova Script Machine, botão direito do mouse, Create, Visual Scripting, Script Graphic. Vou chamar essa Script Machine de material, assim, lock material color set. Ok. Aqui, pessoal, pode dar um duplo clique. Como a gente vai utilizar esse gráfico aqui no nosso lock build, é como se eu utilizasse um subgráfico embed. Mas eu não vou fazer isso, eu vou criar um novo Script Machine e a gente vai trazer para dentro aqui do nosso Script Graphic, que a gente vai utilizar aqui, que é o nosso lock build. Então aqui, ó, gente, botão direito do mouse, Graphic, aparece aqui, ó, o nosso lock material color, seleciona. Ele já entra aqui no nosso gráfico. Aqui, pessoal, pode dar um duplo clique. Como um subgráfico qualquer, eu preciso ter uma entrada e uma saída para esse gráfico. Então, botão direito do mouse, Nesting, Input, Add Node, Nesting, Output. Aqui a gente precisa configurar um input de entrada, então vou colocar um input. No output também, ó, um trigger de saída. Output. Ok. Agora, aqui dentro, a gente vai criar os nodes que vai modificar a cor do material da nossa fechadura aqui, ó, do nosso Gate Access Machine. Vou só colocar aqui como Access Machine. Pronto. Acho que fica melhor. Então, pessoal, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui esse shader, apesar que ele está aqui como Universal Render Pipeline Lit. Nós precisamos mudar essa propriedade. Se você já criou aí no seu projeto algum shader customizado, algum material customizado, você vai estar acostumado com os termos que a gente usa normalmente como default para criar alguns materiais como o Main Texture, Emission e assim por diante. Então aqui, pessoal, o que acontece? Nós vamos pegar essa propriedade aqui de emissão desse material e nós vamos modificar ele diretamente. Para a gente fazer isso aqui, pessoal, vem aqui no seu Script Graphic. A gente precisa de um node que é o material setColor. Então, material. Você vem aqui, ó, material. Vamos procurar aqui, ó, setColor. SetColor. Nós vamos utilizar esse aqui, ó, nome em valor, ok? É esse node aqui. E se você observar aqui no seu Game Object, essa parte aqui é importante, tá, gente? Aqui, ó, no Access Machine, qual é a propriedade, além da mudança de material, que a gente precisa ter? A gente precisa fazer o acesso a esse material. E esse material está aqui dentro, tá, gente? Ó, do Mesh Render. Então, você precisa ter um node que pegue o material do seu Mesh Render para a gente poder acessar esse material e acessar essa propriedade de emissão. Ok. Então, vamos lá. Para isso aqui, você precisa de um node de Mesh Render material get. Mesh Render. Procura aqui material. Aqui é só o Mesh. Mesh Render. Aqui, ó, Mesh Render
material get. Eu peguei materials, tá? Aqui está no plural, por isso que ele trouxe a lista aqui. Mesh render material get. Aqui no singular, para a gente poder pegar o material. E feito isso aqui, a gente tem o valor de cor que a gente quer colocar aqui no nosso material set. O output pode vir daqui, porque é só para a gente manter o fluxo de dados. O nosso input a gente pode ligar aqui no nosso material set. Ok. Material é o que a gente vai pegar. O nome aqui eu vou escrever, tá, gente? Que é a propriedade que a gente vai utilizar aqui, ó, que no caso é a emissão. Então, se eu não me engano, aqui é underline emission color. Se eu não me engano, essa é a propriedade. O valor da cor. E aqui, pessoal, se você voltar no seu script graphic, a gente já tem a nossa saída, a gente tem as propriedades que a gente precisa pegar aqui. Então, primeiramente, ó, vamos voltar aqui para dentro do nosso script graphic. Eu preciso fazer referência a um GameObject para a gente poder pegar o nosso render material. Eu preciso pegar a referência da cor e a intensidade, porque aqui, pessoal, um pouquinho diferente, ó, do que a gente tem na propriedade do nosso material. Essa cor aqui não é um HDR. Como a gente tem um HDR aqui, ó, eu tenho a intensidade no próprio material, mas a gente não tem aqui. Então a gente precisa fazer aqui uma pequena multiplicação para alcançar a intensidade que a gente quer passar aqui para a nossa fechadura. Mais uma vez, duplo clique aqui. Vamos criar as propriedades aqui dentro do input. Deixa eu aumentar aqui para ficar um pouquinho mais fácil para vocês visualizarem. Aqui, ó, no data. Primeira coisa que eu preciso é de um GameObject. Então, vou criar aqui, ó, uma data de GameObject. Ele é do tipo GameObject. Ok. Vou criar um segundo campo de cor. Então, a gente vai criar aqui um color. Vou chamar de color. Aqui, pessoal, habilita aqui, ó, que ele tenha um valor default. Pode deixar como branco, não tem problema. E lembra que eu falei da intensidade que a gente precisa colocar? Então a gente precisa adicionar mais um campo. Esse aqui é do tipo float, que nós vamos chamar de intensidade. City. Valor default. E aqui a gente pode deixar como 1. Ok. Então agora aqui, basta a gente pegar aqui, ó, no render object, conectar aqui no nosso mesh render, e a cor que a gente precisa pôr aqui no final, lembra que eu falei da intensidade? Então a gente precisa multiplicar a cor pela intensidade. Então basta vir aqui, multiply, genérico, conecta aqui intensidade, e o resultado disso a gente coloca aqui no setColor. Agora vamos testar aqui, pessoal, se está tudo certo. Eu vou conectar aqui primeiramente, só se a gente pegar a chave aqui, né? Então, só para a gente ter a nossa representação aqui, eu vou conectar aqui para ver se está tudo certo. Vou colocar aqui uma cor, um verdinho, e vou deixar aqui a intensidade como 5. Acho que 5 é muito, vou deixar como 4. Porém, a gente não tem o GameObject ainda selecionado. Então, basta vir aqui, ó, no seu Interactive Build, vamos criar uma variável, chamar aqui de doorLock GameObject, e o GameObject é o nosso Axis Machine. Então, pega aqui o Axis Machine, arrasta para cá, prontinho. Vem aqui no seu script graphic, pega essa variável de objeto, arrasta para cá,
conecta aqui no nosso gráfico de material set color. Prontinho. E vamos testar para ver se está certinho. Aqui, pessoal, quando a gente selecionar, ele vai ficar verdinho, né, que a gente entrar na nossa ação. E quando a gente estiver longe, deixa eu duplicar aqui essa seleção. Isso aqui eu posso apagar. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu conectar aqui o Game Object. E aqui a gente volta para o amarelinho. Deixa eu ver. Esse V é mais fácil. Acho que aqui é 45. Pronto. Se eu não me engano, essa é a cor padrão. Vou deixar como 4 também, tá, gente? Isso aqui é só para a gente testar, já dá para a gente ver se está funcionando direitinho. Então vamos dar um play. Deixa eu colocar aqui em game. Aumentar a visão aqui da nossa cena. Play. Ok, aparentemente tudo normal. Vamos nos aproximar. Olha lá, gente, que bacana. A gente afastou. Ele muda. Bem legal. Eu acho que a gente pode até aumentar o valor aqui. Se você apertar o ESC, a gente consegue mudar aqui. Deixa eu colocar 6. Acho que agora vai ficar bem forte. Ficou um pouquinho mais forte, bacana. Olha lá. E aqui, se a gente quiser representar, né, que a gente não tem a chave, vamos colocar aqui um vermelho. Só para a gente testar, para ver como é que vai ficar. Ah, legal, ó. Então a gente pode mudar à vontade aqui, que vai dar tudo certo no fim. E é isso aí, pessoal. Eu vou encerrar o vídeo de hoje por aqui, para o nosso tutorial não ficar muito longo. Lembrando mais uma vez que todos os links dos assets utilizados no nosso projeto estão na descrição do vídeo. Mais uma vez eu gostaria de agradecer a todos pela audiência, principalmente aos inscritos do canal. Muito obrigado! E não esquece de deixar o seu like, pois ele é muito importante para nós. E se você está chegando agora no canal, aproveite, inscreva-se e não deixe de clicar no sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Não deixe de conferir um pouco mais do nosso conteúdo ou de acompanhar as nossas gameplays do nosso quadro de Vamos Jogar. Mais uma vez, pessoal, muito obrigado, um forte abraço, até a próxima. Fui!